Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Está na hora de começar o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. O assunto de hoje é um dos que mais dividem opiniões entre os cristãos desde sempre. Tudo que se relaciona à volta de Jesus causa polêmica e discussão. Discussão positiva, discussão boa, porque produz entre os cristãos o resultado da esperança da sua vida. Nós não ficamos órfãos, Jesus veio, nos salvou, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, foi preparar lugar e disse que voltaria. Muito bem. Quando o Senhor Jesus voltar fisicamente a este mundo, a esta terra, no corpo com o qual ele foi assunto aos céus, o corpo que ele morreu e ressuscitou, o que vai acontecer? Bem, uma das tradições mais populares entre os cristãos, desde a época em que Jesus foi para o céu, diz que quando ele vier, ele se sentará no trono de Davi, lá em Jerusalém, e reinará nesta terra, neste mundo, por 1000 anos. Período em que o diabo vai ficar preso, não poderá enganar as nações, período em que haverá paz, justiça, como nunca houve nesse planeta. Afinal de contas, o príncipe da paz estará governando o mundo. É o tempo em que, por exemplo, o leão pastará junto com o carneiro, a ursa juntamente com a vaca, a criança vai poder brincar com o escorpião sem risco nenhum, porque não haverá mal algum no meu santo monte, como registra o capítulo número 11 do profeta Isaías. Agora, essa interpretação, chamada de milenarista, não é a única. Alguns cristãos entendem, e não são poucos, que esse reinado de Jesus por 1000 anos neste planeta não precisa necessariamente ser literal. Pode ser uma figura do reinado espiritual que Jesus já exerce desde o momento em que reconquistou o planeta Terra para Deus lá no Monte Calvário. Portanto, quando o Senhor Jesus voltar, ele instaurará o estado eterno. Dividirá as ovelhas dos bodes, as ovelhas entrarão com ele para a Nova Jerusalém e os bodes irão para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não há reinado milenarista. Muito bem. Até aí, questão de interpretação. Ou é figurado, é simbólico e tal. Mas há um detalhe que é exatamente o que nós vamos discutir hoje. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, que é o texto onde esse reinado de Jesus por 1000 anos na terra aparece de forma mais explícita, que entre este reinado e o fim deste reinado, que inaugura o estado eterno, há ressurreições. A primeira ressurreição é apenas para quem vai participar do reinado milenar de Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo do grande trono branco. Então, se esse reinado de Jesus no planeta não for literal, como desejam os amilenistas, o que é essa primeira ressurreição de que trata Apocalipse 20? Está no ar. O vejam só. Olá! Começa agora o programa Vejam Só. E pela natureza do tema de hoje, a produção trouxe 2 pesos pesados para tratar de um assunto extremamente polêmico e que tem 2000 anos de discussão. Os dois vocês já conhecem, já participaram do programa algumas vezes, né? O primeiro deles é o Bispo José Hildo Melo, líder da Igreja Metodista Livre e professor da Faculdade de Teologia Metodista Livre também. Como vai, Bispo? Faz tempo que o senhor não vem, hein? Faz tempo. Tudo bem? Tudo muito bem, graças a Deus. Do outro lado, o pastor Leandro Tarrataca, da Igreja Bíblica Brasileira e professor da ABECAR, a Faculdade de Teologia por Correspondência mais antiga do país. Como é que vai, professor? Prazer estar de volta. Firme. Obrigado. O bispo vocês já conhecem, né? Satisfação. Muito Prazer bem. é meu. Vamos nos sentar. E vamos lá. Bispo José Hildo Melo, muito obrigado por voltar ao programa. E para quem ainda não conhece o senhor é o líder maior da Igreja Metodista Livre. É em São Paulo, no Brasil, como é que funciona isso? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro.
O senhor seria o bispo primaz? O único que temos no Brasil, então. Então tá bom. Mas o senhor pastoreia uma igreja, né? Eu também pastorei a igreja no bairro de Mirandópolis, Rua das Rosas, 445. Ali atrás... Perto da Praça da Árvore, né? Pertinho do metrô Praça da Árvore. Sim. Muito obrigado pela presença do senhor. E o senhor é milenista, pré-milenista, amilenista? Eu sou amilenista. Amilenista. Então ele está aqui para representar justamente o pensamento de que o reinado de Jesus na Terra é simbólico, né? Do outro lado, o pastor Leandro Tarrataca, que é ministro da Igreja Bíblica Brasileira e professor na ABECAR. Obrigado, pastor Leandro, por voltar. Prazer enorme estar aqui. Não esquece de mandar um ósculo santo para os irmãos da Bíblia que te assistem sempre. Está mandado. Onde fica a Igreja Bíblica Brasileira? A Igreja Bíblica que eu pastoreio fica na rua Francisco Martins Feitosa, 530, em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é um município da Grande São Paulo, né? Isso. É lá que fica a sede da ABECAR também? Isso também. A faculdade está lá já com 50 anos de ministério. E o irmão é amilenista também? Não, eu sou pré-milenista. Pré-milenista. Então a produção teve o cuidado de trazer dois pesos pesados da teologia em termos de escatologia. Isso não é fácil. Eu nunca vi nada parecido na televisão brasileira, então você tem hoje o privilégio raríssimo de poder tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. O bispo José Hildo, um dos mais competentes teólogos e que esposa o amilenismo e que creem na Bíblia, né? Porque tem que se levar tudo isso em conta, né? É verdade. E o pastor Leandro Tarrataca, por sua vez, é também brilhante, defende um ponto de vista mais, digamos assim, popular, mais tradicional no meio evangélico brasileiro, né? Crê na Bíblia e eles vão defender pontos de vista bastante diferentes um do outro, como a matéria que a repórter Carla Viana demonstra. Vejam só. O livro dos Reis é um livro bíblico que conta as histórias dos reis de Israel no Antigo Testamento. Começa com a morte do rei Davi no livro de 1 Reis e vai até a libertação do rei Joaquim do cativeiro babilônico no livro de 2 Reis. Porém, várias passagens em outros livros da Bíblia relatam o início e o fim de diversos reinados. Alguns falam claramente sobre começo, meio e fim. Contudo, existe a menção de um reinado chamado o Milênio, registrado no livro do Apocalipse como um intervalo de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo. Mesmo assim, suscita opiniões divergentes entre muitos cristãos sobre o seu surgimento. Perguntas como aonde, como e quando será estabelecido na linha do tempo têm causado inquietação. Os amilenistas creem que o milênio está em processo de formação durante a presente era da Igreja. Porém, a duração exata da era da Igreja é desconhecida. Por outro lado, a interpretação pré-milenista afirma que logo após a segunda vinda de Cristo, ele reinará por 1000 anos sobre a Terra. Esse ponto de vista é defendido desde os primeiros séculos do cristianismo. Depois desse período de tribulação, no final da era da Igreja, Cristo voltará à Terra para estabelecer um reino milenar. Segundo o pós-milenismo, o avanço do Evangelho e o crescimento da Igreja se acentuarão de forma gradativa, de modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Assim entrará em vigor o milênio e Cristo virá depois. Alguns estudiosos acreditam que Cristo reinará visivelmente, enquanto outros entendem que seu espírito governará este mundo. O reino milenar de Cristo aparece em Apocalipse, capítulo 20, de 5 a 6, onde diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Durante esse tempo, Cristo reinará fisicamente sobre a terra em seu corpo ressurreto? O Vejam Só debate. Se o milênio não é literal, como querem os amilenistas, como explicar a primeira ressurreição de que trata o texto do Apocalipse? Tá aí, essa é uma dúvida séria, grande, antiga, e nós vamos discuti-la com você hoje no Vejam Só Especial. A sua participação é exclusivamente pelo computador.
www.vejamsó.com.br. Muito bem, vamos começar com o professor, pastor Leandro Tarrataca. Explique para nós, pastor, já que o senhor defende a posição mais literalista, né? O Apocalipse fala no reinado de 1000 anos, aqui o senhor crê nisso, e fala em primeira ressurreição. Explique para nós o que eu não falei na abertura. Como é que é esse esquema de ressurreições? Para depois o bispo Hildo fazer o contraponto. Claro. Tá bom? Claro. Bom, é importante lembrarmos que existe uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica. Da hermenêutica você tem a exegese, que consiste em você retirar do texto a sua compreensão. Nós até brincamos no meio teológico dizendo que você não pode fazer exegese, que é colocar a sua opinião dentro do texto. E uma das coisas importantes é que a Bíblia deve ser interpretada histórico e gramaticalmente, ou seja, você tem que reconstruir o pano de fundo histórico e as informações, e levar em consideração as informações gramaticais que você encontra na passagem. Como o livro de Apocalipse, ele não pode ser provado por uma narrativa paralela, mas sim como uma apresentação cronológica do que vai acontecer, especialmente capítulo 19 e 20, você tem então a ordem dos fatos. Antes de Jesus estabelecer o seu reino na terra, ele fará uma ressurreição. Essa é chamada ressurreição dos justos. Jesus fala disso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 14. Depois, então, dessa primeira ressurreição, você tem um reino literal, histórico, prometido já no Antigo Testamento, e no final, então, desses 1000 anos, Jesus faz a segunda ressurreição, que é aquela em que os ímpios são julgados por suas obras e lançados no lago de fogo eterno. Como é bom ter professor, né? Isso é muito bom. Vou ouvir o outro professor agora, que é o bispo Hildo, José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, a posição do seu oponente, o pastor Tarrataca, é mais fácil porque é mais literalista. O senhor já tem uma posição um pouco mais difícil. O senhor entende que Jesus não governará nesse mundo porque ele já governa espiritualmente, não é isso? Sim. Então, como é que encaixamos a tal da primeira e segunda ressurreição nesse esquema quando não existe um reinado milenar de Jesus na Terra dividindo as duas coisas? Olha, a gente precisa observar o seguinte, que o livro de Apocalipse é o único livro e, inclusive, o capítulo 20, esse texto que foi mencionado aqui, é o único texto na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que trata da questão do milênio. Jesus jamais falou sobre o milênio. Os apóstolos jamais falaram sobre o milênio. Os profetas do Antigo Testamento jamais mencionaram algo como o milênio. O livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura de figuras de linguagem. Né? É quase uma espécie de teatro que se monta para trazer ensinos, com imagens. Não é possível interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal. Todo mundo que tentar fazer isso vai incorrer em erros. Os testemunhas de Jeová tentaram interpretar números do Apocalipse de maneira literal. Concluíram que apenas 144 mil iriam para o céu. Se a gente quiser levar a sério os números de Apocalipse e tentar interpretá-los de maneira literal, vamos ter que concluir que 7 são os Espíritos de Deus e o Espírito não é o Espírito Santo, seriam então 7 e 24 anciãos, né? Então teriam que ser literais e assim sucessivamente. O número 1000 é um número completo, é um número, digamos assim, pleno, que fala de algo longo, grande, pleno e satisfatório. O Salmo de número 50, ele fala sobre que Deus tem um gado em milhares de colinas. Será que a gente pode concluir que na 1001 ou na 1001